Boa noite, irmãos. Gostaria de dizer para vocês que sejam todos muito bem-vindos, tanto vocês que estão aqui no templo, como também os que estão nos assistindo através do canal. Vamos, nesse instante, estar orando. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse instante, ó Pai, queremos estar te agradecendo, Senhor. Queremos estar te agradecendo por nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida daqueles que estão nos visitando, ó Senhor, também por aqueles que, através do nosso canal, estão nos assistindo, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor venha estar abençoando cada um, venha estar, ó Deus, dando cada um aquilo que lhe é merecido, Senhor. Abençoa o Ministério do Louvor, nos abençoa, nos capacita para que aquilo que nós vamos fazer aqui, ó Pai, possa estarmos fazendo para honrar e glorificar o Teu santo nome. São essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse instante, estar fazendo uma leitura bíblica lá em Mateus 5, 11 ao 16. Mateus 5, do 11 ao 16, diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês serão a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Amém? Mais uma vez o Ministério do Louvor.
igreja ficar de pé? Vamos fazer mais uma leitura bíblica lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 3, do 18 ao 23. Primeiro Coríntios 3, 18 ao 23 diz assim: Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Nesse instante vamos estar fazendo o momento de dedicação de dízimos e ofertas, mais uma vez, o ministério.
Convido os irmãos mais uma vez para que possamos estar fazendo uma oração. Oremos. Deus bendito, mais uma vez, ó Pai, nós queremos estar a Te agradecer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos estar Te agradecendo por cada irmão que pôde dizimar, que pôde ofertar na Tua casa, Senhor. Nós queremos Te pedir da mesma forma que esteja abençoando aqueles que não puderam dizimar. Tu conhece as vidas de cada um, Tu conhece a luta de cada um de nós e sabe, ó Pai, que possamos Te pedir que Tu venha estar abençoando cada um de nós da mesma forma. E queremos, ó Pai, Te pedir sabedoria para que possamos estar, ó Deus, sabendo usar aquilo que é colocado no Teu altar, possamos estar sabendo usar, ó Pai, para estar engrandecendo ao Teu reino, Senhor. Nos usa como instrumento em Tuas mãos naquilo que formos fazer. Mais uma vez, ó Pai, queremos estar Te pedindo que Tu esteja abençoando o pastor Marcos, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, que ele seja instrumento em Tuas mãos, que venha estar sendo usado por Ti, ó Pai. São essas bênçãos que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Obrigado, irmão. Eu vou ligar. Eu vou lhe passar. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Hoje nós não tivemos escola bíblica, né? Ainda assim, estou sentindo a falta de muitos dos irmãos, né? Em virtude de ontem, a gente não teve a escola. Ainda assim, como eu disse, estou sentindo a falta de muitos dos irmãos. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí, em Colossenses, capítulo 3. Nós iremos, posteriormente, ler o texto que nós queremos estar falando hoje. É do versículo 1 ao versículo 17, mas, por agora, a gente quer, primeiramente, estar falando alguns assuntos. Esse texto que temos, irmãos, o Paulo vai falar sobre santidade, santificação. O tema que nós queremos estar desenvolvendo é a santificação evangélica. Dizendo isso, falando sobre esse assunto, nós queremos pensar na palavra santo, porque a palavra santo, ela tem duas... a palavra santo, ela aparece no Antigo Testamento, aparece, né, no hebraico, e ela aparece também no grego. No hebraico é kadosh, e no grego é hagios, né? Eu, pesquisando no dicionário de Davis, ele vai dizer que essa palavra, né, a palavra hebraica, que era geralmente usada, que significa separado, kadosh, a palavra kadosh, santo, né, no Novo Testamento e no Novo Testamento, ela é representada pela, como eu disse, pela palavra hagios, que também, né, é empregada para designar as pessoas, né, que são separadas pelo Senhor. Naquele contexto, ela se aplicava também à separação dos utensílios para uso no culto, a questão do local do culto, onde acontecia lá no passado, também essa palavra era aplicada, tinha esse contexto, né? Ela era empregada aqui. E aí, lá no dicionário teológico, né, na palavra kadosh, tanto o kadosh como hagios, né, aquele que se separa do mal e dedica-se ao serviço divino. O processo de santificação do crente tem como base a palavra de Deus, né, e aí o homem torna-se santo quando recebe a Cristo como seu Salvador.
Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós nos encontramos aqui, Pai, para te cultuar, para te exaltar. Nessa hora nós queremos nos aquietar, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor venha, ó Deus querido, nos possibilitar tirar todas as preocupações da nossa mente, para que assim, Pai, a Tua palavra venha frutificar em nossas vidas. E o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira tal que sejamos aqui, ó Pai querido, impactados, sejamos convidados a uma transformação de vida, sejamos, ó Pai querido, cada vez mais comprometidos com o Teu reino, com a Tua palavra, com o Senhor. Nos abençoa, nos usa como instrumento, para que a Tua palavra seja proclamada, alimentando as nossas vidas a partir de mim. Que o Senhor venha nos falar, Pai. É a oração que nós falamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nós queremos estar falando sobre a santificação evangélica. O texto que nós temos em mãos, primeira parte que eu quero aí estar lendo, né? Ele é assim: se, portanto, fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, não nas coisas que estão sobre a terra. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele, na glória. O texto que essa primeira parte, esses 4 versículos, por isso que eu pedi, você fica com a sua Bíblia aberta, que constantemente nós iremos voltar para lê-la novamente. Então, nesses primeiros 4 versículos, como a gente está falando, quer falar sobre santificação e santificação no contexto evangélico, no contexto cristão evangélico, a fé cristã, entendam aí que o Paulo, ele está escrevendo a essa igreja que, embora aparentemente ele nunca esteve lá, certamente ela foi iniciada pelo Epáfras, que havia sido, certamente foi alguém que converteu-se ao ouvir o Paulo, enquanto esteve em Éfeso. E essa igreja, ela possivelmente, ela funcionava no primeiro momento na casa de Filemão. Aquele Filemão que aparece, o Paulo escreve a ele, recomendando o Onésimo, que era um escravo fujão e que foi preso e converteu-se na prisão, ouvindo o apóstolo Paulo. Então, Paulo o envia. Então, essa igreja, no primeiro momento, há um entendimento de que ela funcionava, estava funcionando na casa de Filemão. E aí, o contexto da fé cristã, ela é introduzida aí inteiramente no novo, porque assim, aquele povo, o que eles conheciam era o paganismo. A ideia de santo não estava na cabeça. A ideia de ser separado era um conceito judaico-cristão. Como eu disse, lá no Antigo Testamento, a palavra kadosh se aplica a Deus. Ele é o Deus santo, porque ele é separado de todos os deuses, as divindades dos povos. Ele é o Deus que é imanente, que é transcendente, é o Deus que está entronizado nos céus, mas que está presente, se faz presente na história da humanidade que fora por ele criada. Então, o contexto aí o contexto imediato que nós encontramos o Paulo se referindo, e aí para a gente falar sobre essa fé evangélica, as convicções cristãs, elas estavam, no contexto que o Paulo fala, ele quer deixar claro que as convicções cristãs, elas devem estar inteiramente ligadas com o comportamento daquele que crê em Jesus. Deve estar ligado, ou seja, em poucas palavras, o que o Paulo está querendo se fazer entender, para aqueles crentes lá de Colossos, é que o comportamento
deles não poderiam estar separados com aquilo que ele estava ensinando, com a doutrina que o Paulo ensinava, né? Então, crer em Cristo significava estar unido a Ele, né? Ser participante de sua vida. Não era a ideia, porque assim, o Epáfras, ele foi até o Paulo para pedir ajuda por conta de uma heresia que estava surgindo, que estava atacando aquela igreja. E essa heresia, ela tinha muito a ver, ela tinha duas fontes, aliás, duas fontes mesmo, porque uma delas, um dos pensamentos, eles acreditavam que a matéria era má, o espírito bom, sendo de que a matéria, de forma alguma, poderia influenciar em alguma coisa no espírito. Então, o camarada podia pecar de qualquer maneira que nada iria interferir na questão espiritual daquele homem que tinha um conhecimento profundo. O Paulo está combatendo justamente isso, né, a ideia de santificação cristã. A outra corrente, eles defendiam que, por ser a matéria também, eles pensavam também na matéria como sendo má, logo o santo não poderia habitar na carne, na matéria. Então, tudo dependia do conhecimento profundo, atingia um conhecimento que era resguardado só para uma elite. E aí o Paulo combate isso. O contexto então que o Paulo está querendo dizer, e aí nós podemos tirar como lições para nós hoje, cristãos hoje, no século XXI, podemos aplicar isso para nós, um entendimento aqui, porque a Bíblia ela é sempre, como diz Billy Graham, ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Porque ela sempre nos fala ao coração, ela sempre vai promover transformação de vida. Então, o que a gente vai aprender, a lição que a gente aprende nesse texto e podemos aplicar nas nossas vidas é que pessoas verdadeiramente convertidas, elas se tornam parecidas com Jesus. Pessoas verdadeiramente convertidas se tornam, ou estão se tornando cada dia mais, elas devem se tornar cada dia mais parecidas com Jesus. O Paulo ele mostra o fundamento, né, dessa verdadeira santificação evangélica. Nesses primeiros versículos que a gente leu, depois a gente vai ler mais, mas o Paulo ele mostra esse fundamento da verdadeira santificação evangélica, ou seja, um cristão genuíno, ele deve levar a sério o seu novo estilo de vida. Ele deve levar a sério isso. E essa nova perspectiva cristã que o discípulo do Senhor tem e deve ter, né, é de viver para servir, é viver e ter Cristo como modelo para a sua vida. É interessante que, nos nossos dias, quando a gente fala disso, a ideia de querer se parecer com Jesus, a gente tem muitos líderes que são muito influentes, foram muito influentes na história do cristianismo. E a gente pode encontrar pessoas querendo se parecer com esses líderes. E a ideia não é essa. A ideia é se parecer com Jesus. Porque aqueles líderes que foram influentes, eles foram influentes justamente por se parecerem com Jesus. Por se empenharem para se parecerem com Jesus. É aí que é essa ideia da pessoa verdadeiramente convertida, né, o esforço é esse, se parecer com Jesus. Ele é o modelo a ser seguido. Os cristãos, no ensinamento do Paulo, aí, ele quer deixar claro que os cristãos eles devem captar, né, com precisão e clareza o que Jesus fez, o que o Paulo está ensinando sobre Jesus. Porque o evangelho que o Paulo prega, o ensino, a doutrina que o Paulo prega, ele fala isso lá, quando ele escreve, quando
médico Lucas registra em Atos a história da igreja e dos apóstolos, ele vai dizer de que ele recebeu, o que ele recebeu do Senhor. Então, o evangelho que o Paulo prega é a doutrina cristã, ele recebeu do próprio Cristo. Então, Paulo, ele está exortando, então ele exorta os seguidores de Cristo a praticar a doutrina cristã. E esse praticar em seu cotidiano, não é apenas um dia da semana, não é apenas no domingo, quando a gente se encontra aqui, ou nas quartas-feiras. A ideia que valia lá para aquele povo, para aquela comunidade cristã da época, ela permanece valendo. Nós somos cristãos assim como eles eram também. Então, a exortação paulina é que os seguidores do Cristo, né, eles devem praticar a doutrina cristã em seu cotidiano. E aí a exortação, nesse texto que nós temos em mãos aí, do versículo 1 ao 17, essa exortação paulina, ela é tríplice. O Paulo exorta a igreja por 3 vezes. 3 momentos ele vai usar a palavra no imperativo para exortar o povo cristão a viver em santidade, a querer se parecer com Jesus. No texto que a gente leu, esse versículo 1 ao 4 aí, a primeira exortação aí que o Paulo vai fazer nesses 4 versículos, né, que é a primeira exortação aos cristãos, ela tem muito a ver, ele diz assim, a exortação é para que os crentes, aqueles que realmente tiveram um encontro com Jesus, é para que eles busquem coisas do alto. A expressão coisas do alto aqui é uma referência a aquilo que vem do céu. O ensinamento que veio do céu. Quando nós pensamos na palavra de Deus, de onde é que veio a palavra de Deus? A palavra de Deus foi produzida pelos homens. A palavra de Deus ela foi escrita conforme a vontade dos homens. Ou a palavra de Deus ela é do céu. Ela veio do alto, ela é sobrenatural. Porque ela é expressa, revela e expressa a vontade de um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que é criador do universo, que é sustentador do universo e que providenciou a salvação para suas criaturas que um dia caíram. Esse Deus. Então, a primeira exortação é que eles precisam buscar as coisas do alto. Ou seja, na doutrina paulina, um cristão verdadeiro é alguém que ressuscitou com Cristo. Entenda bem isso. A ideia do ser cristão legítimo não é apenas dizer, eu creio, mas esse meu crer não representa mudança, não representa compromisso, não representa temor ao Senhor, não representa ser discípulo, ser seguidor dele. Então, esse meu crer não é experimental, esse meu crer não faz diferença nenhuma. Porque o crer aqui, que me torna discípulo de Jesus, me leva a isso, deve me levar a isso, a esse compromisso. A me aproximar mais do Senhor. Então, na doutrina que o Paulo prega, né, o cristão verdadeiro é alguém que ressuscitou com Cristo. Ou seja, o Cristo, nos escritos paulinos, o Cristo é o ser divino que está sentado à direita do Deus Pai. E então o cristão, né, é alguém que não apenas morreu com Cristo, pois na cena da crucificação, o receber Cristo que me torna cristão verdadeiro, porque isso me diz que eu fui crucificado com Ele. Então, não é apenas ser crucificado, não é só isso, não é só morrer com Jesus. O que o Paulo quer deixar claro, o que torna possível essa santificação cristã e evangélica, é o fato de ter ressuscitado com Ele, e o ressuscitar com Ele, o Paulo vai dizer, o que o Paulo desenvolve na sua doutrina,
é que esse Cristo que foi assunto aos céus, esse Cristo que lá em Tessalonicenses, o Paulo, quando fala dele, diz que ele resolveu, por um determinado tempo, se humilhar, se tornar homem. A ideia do se tornar homem, se tornar limitado por um determinado tempo. Porque o Cristo, quando pisou na terra, ele precisou se alimentar, como nós precisamos. Ele era alguém que sentia cansaço, que em alguns momentos se emocionou. Cristo, no episódio, na narrativa que se dá ali com o Lázaro, é dito que Jesus chorou. Então, ele expressou uma emoção humana. Então, esse Cristo que se humilhou, o Paulo diz que ele está assentado. E aí, esse cristão, o cristão que não é apenas alguém que morreu com Cristo, mas é também alguém que ressuscitou com ele, o que o Paulo quer frisar é que nessa experiência real com Cristo, que cada homem, cada mulher precisa ter para ser de fato um cristão, e aí que entra uma coisa que tem em muitos grupos cristãos históricos do passado, isso tem sido interpretado de maneira equivocada. Não é porque eu sou evangélico, minha esposa é evangélica, que os meus filhos, quando nascerem, eles não precisam fazer uma decisão por Cristo ou em Cristo. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ele precisa se tornar recebendo, tendo esse encontro, essa experiência real com Cristo. Então, nessa experiência real com Cristo, ele está assentado em Cristo nas regiões celestiais. É o que o Paulo vai escrever lá em Efésios, capítulo 2, verso 6. Ele diz assim: Deus ressuscitou com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia de verdadeiramente cristão, querer se parecer, é o fato de ter sido ressuscitado com ele, e nessa experiência real de conversão, porque Cristo está assentado nos céus, o cristão que está em Cristo também está. Também já está. Por isso a ideia do ser santo, do ser separado, do ser chamado a uma separação. Então, por que o cristão... Porque a primeira exortação do Paulo é buscar as coisas do alto. Por que o cristão deve buscar as coisas do alto? Por que deve ser algo constante, uma busca assim? Para ter sua mente renovada. Para que cada dia a mente desse cristão, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que confessou, que teve a sua experiência real, entendamos bem uma coisa: a salvação é um ato único, que acontece uma vez na vida de quem se encontra com o Senhor Jesus. Mas a santificação é algo contínuo. Cada dia. A questão do estilo de vida, que devemos estar comprometidos. Então, quando Paulo diz, exorta a igreja a buscar as coisas do alto, é para que essa igreja, uma vez fazendo isso, o cristão, uma vez fazendo isso, ele terá a sua mente cada dia mais renovada. Ou seja, sendo transformado. Qual é o objetivo disso? Ter a mente transformada, renovada. Ele diz lá, em Romanos, que porque alguém teve essa experiência com Cristo, ele tem agora a mente de Cristo. Então, as coisas do alto, elas são eternas. As da terra são temporais. Ele faz esse trocadilho.
busca as do alto, né? Ele, no versículo 1, se, portanto, fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que estão sobre a terra. A ideia de que as em Cristo são eternas, as da terra são temporais, são passageiras. Por isso a ideia de o Senhor que veio do céu, o Senhor que, né, revela a sua palavra, e aqueles que a recebem estão sendo transformados e têm a mente transformada. O cristão, como Paulo diz, o cristão ele é alguém que ressuscitou com Cristo. Então, sua mente ela deve estar voltada às coisas eternas. Ela deve estar voltada para o reino de Deus, para a economia do reino de Deus, para a didática do reino de Deus. Para assim, esse homem, essa mulher, está aqui nessa condição, né, nesse processo de santificação evangélica. Ou seja, o evangelho de Cristo é aquele que vai tornando isso possível. Porque esse evangelho veio de onde? Veio do céu. E é ele que vai transformando, que vai lapidando. Então, o verdadeiro cristão, ele tem sua mente renovada pela palavra que vem do céu. Embora nós falemos da palavra de Deus, nós meditemos nela, mas não nos cabe inventar a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós passamos a inventar a palavra de Deus, ela deixa de ser palavra, porque é nossa. E quando ela é nossa, não é a do Senhor. Então, um pregador que se compromete a ser fiel ao Senhor, ele só tem que entregar aquilo que é a palavra dele. E esse é o desafio. É o desafio de não enxertar nas entrelinhas aquilo que é vontade nossa. Esse é o desafio que cada pregador passa, né, e tem. Então, o verdadeiro cristão, ele tem a mente renovada, né? Assim, ele terá, o Paulo vai dizer, o privilégio de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, um cristão genuíno, ele prioriza o reino de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, quando no seu ministério terreno, ele diz, e o Mateus registra, o apóstolo Mateus, ele vai registrar isso. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, essas demais coisas que são acrescentadas são aquelas que Deus sabe que nós precisamos. O negócio é porque a gente gosta muito de coisas, das coisas da terra. Que o Paulo está dizendo aqui, busca as coisas, tem a mente voltada para lá, porque você será livre. O camarada que tem a mente voltada para as coisas da terra, ele fica, né, aprisionado ali, porque onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Né? E aí, se o meu tesouro estiver nas coisas da terra, é por isso que o cristão, quando ele entende que ele, na terra, ele é de fato um peregrino, como o Pedro fala, aí ele vai, então, ter essa mente voltada para as coisas eternas, para as coisas do céu. Então, o cristão genuíno, ele prioriza o reino do céu, o reino do Senhor. Afinal, ele morreu com Cristo. Né? A morte e ressurreição com Cristo, ela é evidenciada através de algumas coisas aí, que ele vai frisar. Né? Ou seja, de um estilo de vida que aponta para Jesus.
A primeira coisa. E se morrer e ressuscitar com Cristo, como é que ele é apontado? Como é que ele é diferenciado? Através de um estilo de vida que aponta para ele. Ou seja, a vida do cristão, o Paulo diz que ela está oculta em Cristo. Oculta com Cristo em Deus. Versículo 3. Pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A ideia do viver de forma diferenciada. Um estilo de vida que aponta para aquele que você confessa, aquele que é seu Senhor. Que no nosso caso, Jesus o Cristo, o ungido de Deus. A morte e ressurreição com Cristo, elas servem, porque assim, aqui, o Paulo fala, tem dois momentos que o Paulo fala, presente e futuro. Presente e futuro. O primeiro, né, evidenciada, que é quando é evidenciada no presente, é através de um estilo de vida que a gente vive no cotidiano. Então, esse estilo de vida mostra no presente que você é cristão, que você é seguidor de Jesus. Mas não é só isso, Paulo fala à frente. Né? A morte e a ressurreição de Cristo, ela será evidenciada no futuro. E aí, ele vai dizer, lá no final do versículo 4, ele diz que é através da manifestação com Cristo em glória. Aqui já é escatológico, já é lá no final. Aqueles que no presente levaram o seu estilo de vida, comprovando que de fato são realmente nascidos de novo, lá no final o Paulo está dizendo, serão manifestados em glória com Cristo. Lá no fim. Então, pela fé, o cristão ele percebe, mesmo agora, a consumação de sua união com Cristo, pelos olhos da fé. Ou seja, na parousia, na segunda vinda de Cristo, quando ele vier novamente. Então, o cristão, ele estará com ele. E agora, nesse contexto que o Paulo fala, não simplesmente pela fé, mas literalmente. Né? E em glória individualmente. A ideia do encontro, porque assim, cada homem, cada mulher, como eu disse aqui, precisa desse encontro real, dessa experiência real de transformação, de encontro com Jesus, para que essa realidade se faça presente em sua vida. É por isso que nós não podemos confundir o ser uma igreja histórica ou uma igreja tradicional, eu gosto mais de histórica, nós não podemos confundir o viver na fé dos outros lá do passado. Nós precisamos viver a fé hoje. Aqueles nossos irmãos lá do passado que viveram a fé, amém, mas nós precisamos também viver a fé hoje, para que a nossa fé não seja morta. Porque se nós vivermos só a experiência do outro lá do passado, a nossa fé se torna morta. Por isso que cada crente, cada homem, cada mulher convertido verdadeiramente a Cristo Jesus, ele precisa experimentar isso, viver de fé em fé como Paulo, viver pela fé como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Então, a lição, nós vamos aprender aqui que um cristão que se mantém buscando as coisas do alto, ele obterá um estilo de vida que glorifica o Senhor. Que glorifica verdadeiramente o Senhor, pois ele será consagrado ao Senhor que o salva, ao Senhor que o salvou. A ideia de ser santo, separado, consagrado a Deus. Nos versículos 5 ao versículo 11, o Paulo, novamente ele começa, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a imundícia, a paixão, a má concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, e nas quais também vós andaste em outro tempo, quando vivias nelas. Mas agora, deixai também vós todas essas coisas:
a ira, a cólera, a malícia, a calúnia, a palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, tendo-vos despido do homem velho com os seus feitos, e tendo-vos revestido do novo homem que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todas as coisas. Novamente, o Paulo, ele exorta o cristão. E a segunda exortação que o Paulo vai fazer é a ideia do fazer morrer, do mortificar o eu profano, o eu rebelde, que quer viver da sua maneira. E esse eu rebelde, ele é tão, vamos dizer aqui, que ele é tão antagonista, que ele quer criar a sua maneira de servir a Deus. Ele quer estabelecer quais são as regras, quais são as doutrinas, quais são os princípios. Esse eu antagonista, que é adversário do Senhor. A exortação paulina, como eu disse, ela está aqui no imperativo, fazer morrer. Fazer morrer o velho homem. Interessante, né, que o cristão ele deve pôr em prática o que tem aprendido do ensino do Cristo que o Paulo está falando. A exortação paulina é essa: o cristão ele deve se esforçar, ele deve praticar isso. E aí o Paulo tem em vista a morte do eu rebelde, como eu frisei aqui. A crucificação do velho homem. Mas a expressão que o apóstolo usa aqui, que é usada pelo apóstolo, é: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É interessante que a gente, no primeiro momento, quando a gente pensa em mortificação de membros, quando a gente pensa em membro do corpo, a gente vai pensar de que é o braço, que é a perna, não é? Mas aí o Paulo começa a falar, dá uma lista que não tem nada a ver com isso, com perna, com braço, ele não fala disso. Ele fala de concupiscências, ele fala de imundícies, ele fala de coisas que são praticadas através do corpo. Isso é uma referência às atitudes e ações corporais do velho homem. O Paulo não tem em vista aqui, a ideia do Paulo não é fazer com que o nosso corpo fique imóvel. Não é essa a ideia. Não é a doutrina que o Paulo está ensinando, de tornar o corpo humano imóvel. Até porque ele está combatendo a doutrina que lá tinha sido um risco. Que eles pensavam que o corpo, a matéria era má em si mesma. Mas não era a matéria que era má em si mesma. Mas era a concupiscência que está lá na mente que faz com que a matéria, que leva o corpo a pecar. Então, Paulo, como eu disse, ele tem um objetivo, né? Ele não tem um objetivo de transformar o corpo em algo inerte ou imóvel. Né? Ele usa as palavras aí, são lascívia, impureza, paixão e avidez. Ou seja, o Paulo quer deixar claro que é do coração humano que saem todas as paixões. E é esse coração humano de onde saem todas as paixões que alimenta o eu rebelde. E aí é por isso que eu disse que o Paulo diz, fazer mortificar, fazer morrer esse eu que é rebelde, que é adversário dos princípios do reino de Deus. Lá no início, no primeiro ponto, na primeira exortação, né, é para buscar, para ter a mente voltada. Mas para que a mente seja voltada, precisa buscar a mente, essa mente que é voltada para o Senhor, ela se torna assim, pelo fato de ser renovada pela palavra de Deus. Aí agora a segunda exortação é fazer morrer esse eu
que é o adversário, que é o eu. E aí, assim, nós temos... É claro que, nos nossos dias, tem surgido algumas doutrinas que querem tirar a responsabilidade humana em pecados, em coisas que o ser humano comete. De forma que, é claro que a doutrina cristã, ela identifica um outro inimigo chamado Diabolos, Satanás, que é adversário do cristão, que é adversário do reino de Deus. Mas o equívoco é dar tantos poderes a Satanás que ele não tem. E esse é o perigo que a igreja hoje, que a cristandade vive. Ou seja, o camarada comete determinadas atrocidades, ele comete pecados, comete erros. E é muito conveniente dizer, Satanás me fez pecar. A última decisão de fazer é minha. Ele pode me sugerir, ele pode me tentar, mas a última decisão de fazer a coisa errada é minha, sou eu que tomo essa decisão. E é justamente por tomar essa decisão é que eu serei cobrado, é que eu sou cobrado. Então, o fazer morrer aqui, que o Paulo está exortando, é o fazer morrer o eu profano, que se rebela contra Deus. Paulo, ele quer deixar claro que é do coração humano que saem as paixões. E essas paixões, Paulo vai dizer que elas atraem a ira do Deus Santo. Ou seja, ele vai dizer que antes de estar em Jesus, né, de estarem em Cristo, as pessoas elas são dominadas por tais paixões. A ideia da escravidão. É por isso que Cristo, quando chega, ele é o libertador. Há um filósofo aí do passado, chamado Pascal, que diz que Jesus veio para nos libertar de nós mesmos. E, em muitos casos, nós temos que admitir que é mesmo. Se não é a graça do Senhor nos sustentando, nos fortalecendo cada dia, se não é o Senhor vindo ao nosso encontro, lá, nos tirando lá do meio do lixo, do meio da escravidão, ele vai lá e tira, como o Paulo escreve lá no começo de Colossenses, no capítulo, ainda lá no início, ele diz que o Senhor nos transportou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Então, abandonando o velho estilo de vida, né, que tínhamos antes de conhecer Cristo, aí o Paulo vai dizer que nós estaremos nos despindo do velho homem. Ou seja, portanto, aí acontece a mortificação do eu rebelde e profano, né, que nos mantinha escravizados e, portanto, separados do Senhor. Qual o objetivo, então, da mortificação desse velho homem? Por que nós precisamos, cada dia, por que o Paulo exorta a igreja para fazer isso e viver isso? Ele vai dizer que, fazendo assim, nós teremos o pleno conhecimento do Senhor. O conhecer o Senhor plenamente. Ou seja, em Cristo, nasce um novo homem. E a esse novo homem é dado o privilégio de perceber a imagem de quem o criou. Imagem essa que foi perdida, que o primeiro Adão, perdeu de vista. Aí quando vem o segundo Adão, que é o Cristo, o estar em Cristo faz esse novo homem perceber de novo essa imagem. Então, por isso, a questão da mortificação, para que veja isso, para que o crente, para que o cristão não viva apenas de conceitos.
sabe, ter o conceito de evangelho, o conceito, sabe, achar bonito, belo, até o conceito cristão, a mensagem cristã. Não adianta apenas achar bonito. Tem que viver, experimentar. Ter aquilo na prática. Viver isso na prática. Em Cristo, um novo homem nasce. Então, um outro objetivo na mortificação do velho homem é a comunhão do povo de Deus. Nos últimos versículos que a gente leu, né, do versículo 10 e 11, em Cristo não há uma divisão nacional, nem racial. Ele vai dizer isso, não há essa divisão racial, religiosa ou social. Em Cristo, mesmo sendo diversos, porque aqui, nem nas famílias, por exemplo, eu tenho 2 filhos, mas eles não são iguais. Estão diversos. Mas isso não é o que nos torna, que nos separa. O que o Paulo está querendo dizer e apresentando algo que nos une, a identidade cristã. Ou seja, quando nós temos essa identidade cristã, nos últimos versículos que ele fala aí, do 10 ao 11, não há mais essa divisão nacional, não há mais essa, vamos dizer, existe no nosso dia, tem um nome que é dado para isso, xenofobia, né? Quando você rejeita os outros povos, quando você quer distanciar deles. Então, em Cristo não há mais isso, né? Não há mais essa divisão nacional, racial, religiosa ou social. Em Cristo, mesmo sendo diversos, nós nos tornamos unidos, porque nós somos o ágios dele, ou seja, nós somos a igreja santa, a igreja separada dele, o povo cristão. E quando eu friso isso, não estou me referindo tão simplesmente à igreja batista. Eu estou me referindo a cristão, que se enquadra dentro desse princípio aqui de ser verdadeiramente convertido a Cristo Jesus. De ser alguém que faz parte do reino de Deus. Ou seja, se nós fazemos parte desse reino, se nós nascemos de novo, então nós fazemos parte desse, a palavra grega lá para santo, ágios do Senhor, santo do Senhor, separados por Ele. Nós vamos aprender, meus queridos, que os que mortificam o eu rebelde, eles são revestidos do novo homem para o pleno conhecimento do Senhor. O ser revestido, o ser nascido de novo. Versículo 12 ao versículo 17, o Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. A terceira exortação que o Paulo, exortação paulina ao cristão, é para que esse cristão esteja se revestindo de virtudes cristãs. Ele chama o povo, esse povo que é nascido de novo, a se revestir de virtudes cristãs. Tanto é que ele alista aí algumas, ele diz assim: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
não é para... Aqui entra uma questão importante demais. A cruz de Cristo não nos permite viver ou dizer ou querer explicar a ideia de que eu sou crente. Como alguém uma vez já disse para mim, eu sou crente, mas meu facão não é. Eu não levo desaforo para casa. Não é essa a ideia do cristianismo. Eu sei que, no tempo passado, já foi tentado implantar o cristianismo à força, na base da espada. Mas isso não é cristianismo. O nazareno crucificado, quando morria na cruz, ele olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, mais tarde, as pessoas vão matar em nome de Jesus, dizendo que está defendendo o cristianismo. Paulo exorta para que os cristãos se revistam de virtudes cristãs. A igreja é o verdadeiro Israel. A ela pertencem os títulos que foram dados ao Israel do Antigo Testamento. Que títulos são esses? Eleitos, santos e amados. Nos versos anteriores, do Paulo, ele nos falou do que Deus fez por nós. Nos versículos anteriores, as primeiras partes aí, o Paulo esteve falando do que o Senhor fez por nós. Agora o apóstolo, ele nos diz o que devemos fazer, agora que somos a família do Senhor. Agora que você é a família do Senhor. Ou seja, ele começa exortando, já que você é povo de Deus, busque as coisas do alto. Aí ele começa a dizer o que o Senhor fez. Isso, todos nós estamos no meio disso. Não era assim? Antes de nos rendermos a Cristo, nós vivíamos da nossa maneira, não era assim? Com todos nós? Pelo menos comigo era. E muitas vezes eu achava estar fazendo tudo correto, porque aquilo me satisfazia. O Paulo diz o que Deus fez por nós, e aí agora ele vai falar do que nós devemos fazer, porque agora nós somos família do Senhor. Ou seja, as virtudes, elas proporcionadas pelo cristianismo, elas são manifestas na vida do cristão no cotidiano, devem ser assim. Na vida diária, essas virtudes, a ideia do ter compaixão do outro, a ideia do agir com bondade, com humildade. Eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que quem está crucificado, na cruz não tem espaço para orgulho. Quanto mais alguém está crucificado com Cristo, mais ele vai entender o que é humildade. E quanto mais alguém entende o que é humildade, menos ele vai se vangloriar de ser humilde, porque isso é vaidade. A humildade, ela é percebida, não é proclamada por mim. Ela é percebida pelo meu irmão, pelo meu semelhante. A partir do momento que eu proclamo que sou humilde, eu deixei de ser humilde. Eu estou me orgulhando de ser mais santo do que o meu irmão. Paulo, então, ele passa a traçar um contraste entre a vida antes de Cristo e a nova vida em Cristo. E aí ele vai dizer que o amor aqui é apresentado como a principal virtude que cimenta o relacionamento cristão. Ou seja, que enrijece, que fortalece o relacionamento cristão. O amor em vista aqui é o ágape de Deus, é o amor incondicional. Alguém já me disse assim, pastor, esse negócio de amar incondicionalmente é impossível. É interessante que, quando o Senhor Jesus disse algo, falou algo que para os olhos dos apóstolos era impossível, ele vai dizer para
que ele vai dizer que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os discípulos vão ficar surpresos, vão dizer, então quem que vai entrar no reino? Eu não sei porque que eles fizeram esse questionamento, porque pelo que é mostrado, eles não são ricos, né? Pelo menos financeiramente não, são ricos da graça de Deus. Mas eles fazem esse questionamento, então quem que vai entrar no reino de Deus? Mas aí o Senhor responde para eles, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a ideia aqui, né, do amor sendo apresentado aqui como a virtude que cimenta o relacionamento cristão, é porque é nesse amor que é derramado. Paulo, ele escreve também e diz que esse amor ele foi derramado no coração dos cristãos quando eles se entregaram a Jesus. E aí ele vai dizer que a paz de Cristo, ela se torna o árbitro no coração de cada novo nascido. É ela que vai reger. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele vai dizer para os Coríntios, olha, eu tenho que dar leite para vocês, mesmo que vocês já seriam para ter alimento mais forte, mais sólido, mas eu ainda tenho que dar leite. Porque vocês ainda estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Em alguns momentos, o Paulo repreende e diz assim, olha, na igreja de Filipos, que é chamada Carta Alegre, mas aparece dois personagens lá que estão brigando dentro da igreja. Duas irmãs estão brigando dentro da igreja. E o Paulo as repreende. Será possível que vocês vão se morder? Porque não é assim a vida cristã. A paz de Cristo se torna o árbitro do coração de cada novo nascido, possibilitando então a paz com todos. Porque a ideia é viver em paz. É o estar em paz. Por isso que ele disse assim, que é aprender a suportar uns aos outros. Como é que isso é possível? Tem pessoas que são difíceis de conviver, não é assim? Que tem muitos costumes que precisam ser abandonados, muitas vontades, muitas coisas. Mas o Paulo não está dizendo assim, olha, aquelas pessoas difíceis, bota de lado. Não é isso. Ele está dizendo, aprender a suportar uns aos outros. E aí ele dá a fórmula. A paz de Cristo é para ser o árbitro. Lembra na oração sacerdotal de Cristo? O Cristo prometeu que deixava a paz dele com o povo dele. Ele fez essa promessa ali. Afinal, eles são, né, ele vai dizer que, né, quando essa paz ela é possibilitada por conta da paz de Cristo, habitando, sendo o árbitro em nossos corações, né, mesmo quando surgirem problemas, o que deve prevalecer é o perdão. Como na música do Maurício, não lembro, é Maurício alguma coisa, né? A família debaixo da graça. Né? Quando houver discussão, o que prevalece é o perdão. O que deve prevalecer é o perdão. A ideia é interessante isso, porque o ser cristão, tem muita gente, por isso que lá no segundo ponto, o Paulo não tinha em vista ali o tornar o corpo inerte, imóvel. Tem muita gente que pensa que o cristão é alguém que vive fora, sabe, aqui da terra. Mas não é isso. É alguém que passa por emoções, que passa por confrontações, por situações que podem tirar do sério, que podem provocar reações que, algumas vezes, né, deixa a pessoa corada demais.
Por quê? Porque nós somos sujeitos a emoções. Mas o Paulo diz, deve prevalecer o perdão. O que torna isso possível? A paz de Cristo. Quando ela é árbitro em nossos corações. Quando é a partir disso que a gente está agindo. Pois assumindo, né, assumindo esse compromisso com o Cristo, né, que nos salva, nós somos agradecidos, né? E aí ele vai dizer com o quê? Quando isso acontece, a palavra, né, a palavra do Cristo, ela passa a habitar em nós. A oração do escritor aos Hebreus, ele ora a Deus e suplica, Senhor, escreve na tábua do meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Aqui o Paulo está dizendo, ele vai nos levar a entender isso, que a palavra do Senhor passa a habitar no coração dos seus servos, que se comprometem legitimamente com Ele. Ou seja, quando a palavra de Cristo habita em nosso coração, aí ele vai dizer que nós somos capacitados para algumas coisas. Ele diz aí, e é interessante demais, ele diz que ela nos capacita para ensinar e aconselhar com sabedoria. Entende? É interessante essa ideia de ensinar e aconselhar com sabedoria. Eu tenho dito que o bom conselheiro não dá conselho. E é interessante que quando a verdade que liberta é aquela que é quando ela penetra no nosso coração, quando o Senhor nos ilumina e aí a gente, porque assim, eu não posso tomar a decisão pelo meu filho, você não pode pelo seu, pela sua esposa, você não pode tomar a decisão por mais ninguém, você só pode tomar por você mesmo. Só você pode se entregar a Cristo, só você é que pode assumir cada dia mais esse compromisso com Ele. E por que que isso deve se tornar mais profundo em nossas vidas? O Senhor que nos ilumina, a graça dEle que nos alcança, é a verdade. Se fundamenta na verdade que é absoluta. No nosso tempo, tem um povo aí brincando de dizer que não existe verdade absoluta. Que para algumas coisas são verdade para uns, talvez não sejam para outros. Aí isso torna essa verdade não absoluta. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que é verdadeiro, que é real, a verdade dele é absoluta. Quando a verdade dele chega e é pronunciada, tudo o que é mentira cai por terra. Porque é ele que é, a palavra dele que é verdadeira e toda suficiente. Então, quando Paulo vai dizer que essa palavra de Deus habitando e que é árbitro, que é o sinônimo lá da paz e que se torna árbitro em nossos corações, ela nos torna alguém aptos para ensinar e aconselhar com sabedoria. Por fim, o resultado de viver revestido das virtudes cristãs, né, elas resultam em algumas coisas. Ele vai dizer que isso resulta em louvor e em glorificação do Senhor. E isso feito de forma transbordante. A alegria de servir ao Senhor. Infelizmente, por conta do não entender o Evangelho, tem gente que anda como se o Evangelho fosse, sabe, assim, um peso tão grande sobre as suas costas que falta o impedir de caminhar. Sabe quando é que o Evangelho se torna assim na vida de alguém? Quando esse Evangelho que a pessoa está vivendo está incrementado de vontades humanas, de doutrinas de homens. Aí ele se torna um fardo pesado. Certa vez eu entrei em um templo de uma igreja lá em Teresina, e na entrada dela, né, como se entrasse aqui, ali onde está a irmã Cristiane, tem uma parede, atrás da parede tem um mural, e lá naquele mural naquela época, tinha escrito as regras doutrinárias para os irmãos daquela igreja.
E, por incrível que pareça, de tantas coisas que eu vi lá escrita, uma delas era que o homem, você homem aí, você não podia ir para a igreja usando tênis. Você não podia usar tênis. Isso é coisa de homem, ensinamento de homem. É aquela coisa que o Paulo tratou lá em Colossenses capítulo 2. A ideia de privar, em questão de dias religiosos, de comidas, de festas religiosas, só tem aparência de sabedoria, mas na luta contra a sensualidade e a vaidade não tem sentido. Não há vitória. Essa ideia de mortificar aqui que ele está chamando a atenção, não é não admitindo que somos, que precisamos, que erramos. Quanto mais a gente tenta esconder a feiura da nossa velha natureza, mais ela nos acusa. Mas nós obtemos vitória quando nós confessamos diante daquele que perdoa pecadores. Não é a ideia de criar, de criar um personagem aqui 100% perfeito, que de fato me faz vitorioso. É a ideia de ir até o Senhor, aquele que nos amou, porque Ele tem graça suficiente para nos redimir e para nos manter de pé. Por fim, o resultado de viver revestido de virtude cristã, louvor e adoração ao Senhor, né, de forma transbordante. Porque os que estão em Cristo foram vivificados. E em tudo que fizerem, ele diz assim: glorifiquem. Em tudo que forem fazer, glorifiquem ao Senhor, que os salva. Glorifiquem ao Senhor que os chamou para ser santo, que os separou para ser santo. Nós vamos aprender, meus queridos, que quem é revestido das virtudes cristãs será sempre alguém grato a Deus. Vai entender o que é gratidão. Sabe, uma das mulheres da Bíblia que com certeza entendeu o que era gratidão foi aquela que derramou o perfume aos pés de Jesus e depois enxugou com seus cabelos. Que o fariseu olhou para ela e recriminou. Que o fariseu olhou para Jesus e disse: esse homem não pode ser um profeta, porque essa mulher é impura e está tocando nele. Mas Jesus diz para o fariseu: a quem muito é perdoado. Quando eu entendo a gravidade do pecado, de onde eu fui tirado, aí eu vou entender o que é gratidão a Deus. Vou entender o que é ser grato ao Senhor, porque é Ele que nos vivifica. Então, por isso que o Paulo termina dizendo: em tudo o que forem fazer, para a glória do Senhor. Ser grato ao Senhor em tudo. Para concluirmos, o Deus da Bíblia, Ele é santo. Logo, seus filhos são chamados para ser santos. Assim como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ser santo implica em se parecer com Jesus. E para se parecer com Jesus, somos exortados a buscar as coisas do céu, somos exortados a mortificar o velho homem e nos revestir das virtudes cristãs. Para vivermos, entenda bem que o Paulo está falando ali e exortando a igreja cristã, ele está falando à igreja para que ela coloque em prática o cristianismo, o evangelho que ela diz que crê, que ela diz que proclama, para que assim ela experimente aquilo que ele disse lá em Romanos capítulo 12. A boa, perfeita
e agradável vontade do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor, Tu sabe o que vai em nossos corações, o que vai em nossas mentes. Tu conheces as nossas falhas, Pai. Ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor nos buscou. Tudo que podemos dizer, Pai, é que somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós e em nós. Por tudo que o Senhor está a fazer em nossas vidas, meu Pai. Por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Deus querido, Deus amado, nessa hora que nos curvamos, ó Pai, que nos dirigimos ao Senhor, essa palavra de oração, nós clamamos ao Senhor, meu Pai querido, para que tudo isso que falamos aqui, tudo isso que estivemos falando durante todo esse tempo aqui, Pai, seja algo, Pai querido, que estejamos comprometidos. E quando digo isso, Pai, para que a nossa oração, para que a minha oração não sejam palavras soltadas ao vento, mas, Pai de amor, Pai de bondade, nós clamamos pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, que nos capacite dia após dia a viver isso, a viver esse cristianismo prático e não apenas de conceito. Deus querido, Deus amado, Tu sabes como tocar nossas vidas, como transformar-nos de dentro para fora. Tu sabes, ó Pai querido, como nos conduzir ao passo seguinte. Tu conheces cada família que está aqui nessa noite, que faz parte desse Teu povo que se reúne aqui. Pai de amor, Pai de bondade, Tu conheces aqueles que estão, porventura, mesmo nessa hora, ó Pai, meio enfraquecidos, cambaleando na fé. Deus querido, Deus amado, nós podemos dizer, meu Pai, crendo que o Senhor é aquele que levanta o abatido. Então, meu Pai, nós clamamos que a Tua palavra venha frutificar em nossos corações, de forma, Pai querido, que ao retornarmos às nossas casas, estejamos satisfeitos com a Tua palavra, nos direcionando, renovando nossas mentes, nos alimentando para o viver diário. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite, aquelas que estão a nos assistir, Pai, através do canal do YouTube. Que o Senhor esteja falando, tenha falado a cada coração, a cada pessoa, de forma, Pai querido, que sejam alimentadas e revigoradas para o viver diário. Assim, meu Paizinho, com gratidão em nossos corações, eu te oro nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar? Ontem a gente teve aqui, né, um culto de jovens, foi muito abençoado. A gente teve aqui conosco o pessoal da segunda igreja, o pessoal da igreja luterana, né? E graças a Deus foi, né, um momento abençoado. Irmão Manuel, mesmo que estivesse pregando, tivesse tremendo a perna, mas trouxe a palavra do Senhor, né, para edificação do povo dele. Então nós, assim, eu estava conversando com o Adriano e dizendo, a gente precisa fazer mais intercâmbios entre os jovens, né, para que a gente esteja levando à frente o evangelho do Senhor, né, investindo na nossa juventude. Eu quero apenas reforçar, nesse domingo nós não tivemos escola bíblica, por conta de ontem, né? Mas no próximo a gente terá a escola bíblica. Logo, logo, quando a gente concluir a revista que a gente está estudando, como a gente
está retornando aos poucos os PGMs. Nós temos o PGM de casais, a gente retornou, a gente já fez 2 encontros. Na hora que a gente concluir a revista que a gente está estudando, eu quero repassar com a igreja, né, a questão da igreja multiplicadora, apresentar para os irmãos, que a nossa oração ao Senhor é que a gente consiga avançar, né, consiga avançar de forma que os irmãos estejam ativos, todos os irmãos estejam ativos na igreja, para que os encontros da igreja do Senhor não sejam só nos dias de trabalho aqui no templo, né? Até porque assim, o fato do templo estar fechado não quer dizer que a igreja não está em movimento, não deve estar em movimento. Entende? Então, isso nos possibilita fazer com que a igreja esteja se movendo, ou seja, aprendendo a cuidar um do outro de fato. Esse é o propósito. A ideia do estar praticando isso aqui, virtude cristã, as virtudes, né, do cristianismo, dia após dia. E aí, para isso, é preciso a pessoa se encontrar um com o outro, né, para poder colocar isso em prática. Então, na hora que a gente concluir a revista que a gente está estudando agora, nós iremos retomar esses estudos, estarei repassando para a igreja novamente, reavivando isso, porque a gente parou durante muito tempo, né? Tem um período que a gente nem fazia culto presencial, né? Então a gente quer retornar isso. E, só lembrando, frisando 2 coisas: quarta-feira, culto de doutrina, e o domingo, escola bíblica. Viu, meus irmãos? Amém? Querem ir para casa agora? Então vamos orar, finalizando. Vamos ficar de pé. Mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado por nos conceder, Pai, a alegria, a liberdade de estar juntos como igreja do Senhor, para louvor, para exaltação do Teu santo nome. Deus querido, Deus amado, nessa hora que encerramos, ó Pai, aqui esse momento de culto, que o Senhor nos leve, Pai, para nossas casas, que nos dê uma boa semana, uma semana de vitórias, e que coloque cada dia mais em nossos corações, em nossas mentes. Que o Senhor esteja reforçando isso em nossas vidas, ó Pai. A ideia de viver um cristianismo prático, Pai. O compromisso de ser, de fato, identificado como discípulo do Senhor. De ser alguém que segue os Teus ensinamentos. Para que estejamos experimentando, Pai, vivendo de fato debaixo da graça e experimentando essa paz de Cristo, vivendo essa paz de Cristo. Assim, meu Pai, que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com toda a Tua igreja, hoje e sempre. E a igreja que crê diz, amém e glória a Deus. Tenhamos todos uma boa noite em nome de Jesus e até quarta-feira.